O nosso tema anual, que nós já temos falado nos meses anteriores, vida, qual o sentido da sua? E todos os primeiros domingos nós temos falado do tema mensal, temos pregado no tema mensal, que tem como base o livro de Eclesiastes. E como no mês de maio nós falaremos no capítulo 5 de Eclesiastes. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no capítulo 5, eu farei a leitura de todo o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que o oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Oremos, queridos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E agora, nesse instante, clamo ao Senhor que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos instrua a Tua igreja, Senhor, para compreender a verdade da Tua palavra. Instrua a Tua igreja a aprender mais do Senhor, a estarem atentos à Tua voz. Instrua, Senhor, a cada um dos Teus servos, com os seus corações abertos e as suas mentes dispostas
a ouvir, a compreender e a obedecer à tua vontade. E é por Cristo Jesus, o nosso Senhor amado, é que nós agradecemos. Amém. Meus amados, nos nossos dias nós temos visto nas igrejas, em muitas igrejas, os cultos se tornando verdadeiros espetáculos, os cultos se tornando verdadeiros shows de entretenimento, ou muitas vezes momentos de autoajuda para aquelas pessoas que estão ali, para aqueles espectadores que estão ali. Momentos de autoajuda não somente por chamar as pessoas ali, mas por oferecer a essas pessoas algo que vai lhe trazer o mínimo que seja de conforto ao seu coração. Nós sabemos muito bem que são confortos passageiros, infelizmente. Nós observamos também que o autor de Eclesiastes, neste capítulo, ele insiste na reverência e na sinceridade daquele que presta culto a Deus. Não pode adorar a Deus com lábios e manter o coração longe do Senhor. Isaías, no capítulo 29, no versículo 13 de Isaías, nós observamos exatamente o Senhor falando desta forma ao seu povo, quando diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Não dá para nós adorarmos a Deus, não dá para nós prestarmos culto a Deus, ouvir a Deus, vir à igreja, ouvir a voz de Deus, as palavras do Senhor, mas o seu coração continuar longe do Senhor. Não foi um culto que você prestou ao Senhor. Mas infelizmente nós temos visto, e visto muito inclusive, esta situação. Pessoas que vão até a igreja, pessoas que buscam, na verdade, somente aquele momento, algo que lhe satisfará, algo que massageará o seu ego, algo que lhe trará um mínimo de conforto, nem que seja psicológico, para que ele saia daquele momento com um conforto emocional, mesmo que no outro dia toda desgraça desaba sobre a vida dele e todo aquele conforto foi por espaço. E semana após semana as pessoas têm buscado estes locais desta forma, sem se preocupar com o que de fato é o culto ao Senhor. E o autor de Eclesiastes vem trazer muito bem essas circunstâncias do culto a Deus, de como deve ser e como nós devemos agir diante de Deus. De que vale a pessoa gostar de louvar, cantar, de até gostar de vir à igreja, mas que ouve com o ouvido e nunca faz o que Deus lhe exige? Meus queridos amados, esse capítulo ele é dividido em duas partes. Nesta primeira parte do capítulo, o sábio fala do culto a Deus, de votos diante de Deus, de se aproximar de Deus, e como deve ser rico o nosso culto, e como o culto a Deus é rico. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é exatamente este: a riqueza do culto. Dos versículos 1 a 7 fala exatamente isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou seja, quando vocês vierem cultuar, adorar a Deus. Sabe por quê? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Muitas pessoas anseiam falar na igreja, muitas pessoas anseiam estar à frente da igreja ou pregar. Tantas pessoas às vezes almejam isso,
mas não se preocupam e não atentam com a responsabilidade do que é proferir, pregar a palavra do Senhor. Daí nós vemos tanta deturpação, tanto erro de culto, de prática de culto a Deus. E o autor de Eclesiastes diz: gente, é muito melhor ir para ouvir. Vocês não têm responsabilidade alguma do que está sendo falado. Por mais errado que esteja sendo falado, vocês não são responsáveis. O responsável é aquele que fala. A responsabilidade está sobre toda a responsabilidade sobre aquele que fala. Mas antes um pouco, o autor diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Ou seja, olhe para a sua vida, olhe como está o seu caminhar quando você entrar na presença do Senhor. Qual é o intuito do seu culto? Muitas pessoas hoje têm uma boa intenção absurda de fazerem cultos que atraem as pessoas, mas não se esqueçam da boa vontade de Nadab e Abiú, aqueles sacerdotes que deveriam prestar um culto a Deus, culto segundo a instrução de Deus, mas a palavra diz que eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. Fogo aqui era representado pelo fogo do sacrifício, onde os sacerdotes ali levavam fogo ou mantinham o fogo aceso, levavam sacrifícios para queimar os sacrifícios ali num culto de gratidão a Deus e de sacrifício. E diz que estes sacerdotes foram oferecer um fogo estranho, ou seja, um fogo que não era autorizado por Deus, uma prática que não era autorizada por Deus. Sabe o que aconteceu com os dois? Os dois foram fulminados, chamuscados naquele momento. Deus não aceita fogo estranho, Deus não aceita culto estranho, aquele que não é previsto segundo a sua palavra. O culto a Deus, ele é muito rico para nós desprezarmos e relegarmos a qualquer show que a gente tem visto por aí, a qualquer espetáculo que os homens têm procurado apresentar. A riqueza do culto, e quando você vem à igreja, você precisa compreender esse valor e essa riqueza do culto ao Senhor. Não é mais o momento que você passa fora da sua casa, não é mais o momento em que você vai espairecer a sua cabeça, mas é um momento que você reserva exclusivamente para voltar-se ao Senhor. Não é voltar-se ao homem, não é voltar-se à família, não é voltar-se àquilo que você mais gosta de fazer, que não seja Deus. Não, tudo vai ficar para trás, porque este é o momento do culto ao Senhor. Olha, não faça como sacrifícios de tolos, pois eles não sabem que estão fazendo mal, e muitos têm agido assim. O versículo 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que prega, cuidado com o que ensina, cuidado com o que sai dos seus lábios. Porque quem sabe de todas as coisas é Deus, e Ele está nos céus e sabe de tudo. Você está nessa terra, é um ser finito e não sabe o que acontecerá no dia de amanhã na sua vida. Cuidado com o que você promete. Promete ao seu irmão, promete àquele que está do seu lado. Quantas das suas promessas você não tem cumprido ao seu próximo? Você já fez alguma estatística de quantas promessas você fez que você não cumpriu? Para filhos, para um cônjuge, no seu trabalho? Se você fizesse, talvez você se assustaria. Pior é você prometer para Deus. Pior é você tomar voto diante de Deus. E o autor do Eclesiastes ainda diz: é muito, mas muito melhor que você não faça
do que você fazer e não cumprir. Versículo 3 diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e de muito falar palavras nécias. Vocês sabem muito bem que aqueles que mais estão aptos a errar são aqueles que mais fazem ou falam. Por isso, aqueles que mais falam ou fazem, mais cuidado eles precisam ter. E às vezes nós vemos pessoas numa negligência tão grande, numa irresponsabilidade tão grande, para tomar a frente de certas coisas, ou fazer certas coisas, ou falar certas coisas, sem nem saber o que precisa ser falado, sem nem saber o que precisa ser feito. Cuidado! Quando a Deus, versículo 4, fizeres algum voto, não tardes em cumprir. Não é só não cumprir, mas não tarde, procure cumprir o mais rápido possível, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre os votos que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Meus queridos amados, a riqueza do culto a Deus, ele está na consciência daquele que sabe onde Deus está e quem é Deus. Sabe por que esses cultos são tão negligentes diante de Deus? Ou podemos dizer, esses espetáculos que a gente vê, é porque primeiro eles não sabem quem é Deus, e muito menos eles sabem onde Deus está. Não é o Deus escrito por Apocalipse, em seu alto e sublime trono, onde todos os seres, os mais elevados dos seres, estão ali louvando e glorificando, de joelhos, sabe, com o rosto em terra e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e eu sou miserável. Toda a terra está debaixo das suas mãos, toda a terra deve glorificar. Hoje nós vemos o homem querendo a glória e buscando em Deus essa própria glória, exigindo de Deus essa própria glória. Onde está a riqueza desse culto? Onde está o valor deste culto? Dessa consciência que nós temos, algumas coisas vêm decorrendo para o nosso culto e para entendermos este culto. E nasce do nosso coração, nessa consciência, a devoção a Deus. Nasce no nosso coração a consciência de piedade, ou seja, o que nós precisamos fazer e como nós devemos agir, entendendo assim. Nasce no nosso coração a consciência da submissão a Deus. O que nós temos visto nos nossos dias é exatamente o contrário, é um Deus submisso e um homem senhor. Cadê a consciência de submissão a Deus? Nasce no nosso coração a dependência de Deus. Sabe por que eu venho ao culto? Sabe por que eu adoro a Deus? Sabe por que eu louvo a Deus? É porque eu sei que sem Ele eu não sou nada e absolutamente nada, porque eu dependo dEle, e é o mínimo que eu posso fazer na minha vida e na minha semana, é separar um único dia para estar na presença de Deus e em comunhão com os irmãos, e nem isso você faz. E muitas vezes falha, relega a segundo plano. Que valor é o culto na sua vida? O Salmo 19 vai expressar bem essa consciência no versículo 14, quando diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. As palavras dos meus lábios, o que eu tenho falado, como eu tenho falado, o que tenho falado, e o meditar do meu coração, como o meu coração tem vivido na Tua presença, Senhor. O meu desejo é que eles sejam agradáveis a Ti. Mas quantas vezes você usa essa palavra para bem dizer? Porque a Bíblia diz que as nossas palavras, elas podem ser usadas para bênção ou para maldição. Quando você abre a sua boca, tem saído bênção ou tem saído maldição?
Quando alguém fala mal de outra pessoa, ela não demonstra o caráter da outra pessoa, ela demonstra o seu próprio caráter. Quando alguém abre a boca para falar de alguém, ela não está mostrando que aquele alguém é ruim, ela está mostrando que ela não presta. Então não confie em ninguém que faça isso. É o caráter dela que está sendo demonstrado. E isso, diante de Deus, Deus não se agrada. Ao abrir a sua boca, quando fizeres algum voto, não seja tolo. No versículo 6 diz: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus: eu não sabia, me perdoe, foi inadvertência, eu não fui advertido. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Por que razão Deus traria o julgamento para a sua vida se você não tivesse feito por maldade ou por erro? E no versículo 7, terminando esse primeiro ponto, diz: porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. A riqueza do culto. Sabe quando é que o culto de fato terá um grande valor para você? Quando a sua vida for uma vida de culto a Deus. E ela certamente, o culto, quando você se apresentar a cultuar a Deus, ele vai ter um valor maravilhoso, importante, e nada nesse mundo você trocará por esse momento. A segunda parte do capítulo 5, nós escreveremos sobre o culto à riqueza. Dos versículos 8 até o versículo 20, vem descrevendo essa circunstância e esta verdade que o sábio quer trazer ao nosso coração e ao nosso entendimento. Quando nós olhamos aqui, e principalmente nesse primeiro versículo, quando descreve a atitude de um homem para com outro, oprimindo outros por causa do dinheiro e da riqueza, que diz: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. É interessante que parece que este versículo está descrevendo a nossa semana, os noticiários da nossa semana. Os doleiros dos doleiros. Enquanto as investigações estavam aí prendendo doleiros, acreditando que eram os homens que movimentavam todos os recursos da corrupção do nosso país, descobriu que tem outros acima deles que movimentavam esse dinheiro. É isso que esse versículo está dizendo. Se você vê a opressão, não se agrade, porque acima desses que estão oprimindo, tem outro oprimindo esses que oprimem. Sabe por quê? Porque a riqueza se tornou uma divindade para essas pessoas. O alerta da palavra do Senhor, desse Deus. E não é o dinheiro em si que é Deus, gente. Quando a palavra do Senhor nos diz desse Deus Mamon, o Deus riqueza, é o homem que cria esse poste ídolo. É o homem que cria este Deus. Não é o dinheiro que cria. Num papel moeda, ou em qualquer valor que se tem aí, não tem poder nenhum. O grande poder está no coração do homem, para produzir seus ídolos. Ao mesmo tempo que alguns podem usá-lo para a bênção, outros podem usar para a maldição. Mas não se esqueçam, não se agrade desta opressão. A coisa é tão lamentável no coração do ser humano, que é possível que você já tenha ouvido alguém dizer: mas se eu tivesse também no lugar desse político, até eu faria. E é essa a consciência do nosso povo, infelizmente. A partir do versículo 9 vai dizer: o proveito da terra é para todos.
não é só para alguns. Até o rei se serve do campo. O que o rei come não vem do céu. O que os homens ricos comem não vem do céu. O pão que eles comem é um padeiro que faz. O feijão que essas pessoas comem é um agricultor que planta, assim como você come, provindo do mesmo agricultor. Por que então acreditar que a terra é só para alguns e alguns têm que explorá-la? Quem ama o dinheiro, no versículo 10 diz, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isso é vaidade. Meus queridos, essa riqueza como divindade escraviza o homem como todo Deus, idólatra. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E isso é uma verdade tão clara e tão óbvia na vida do ser humano. Quem tem-o como Deus, ele quer agradar esse Deus a todo custo. Só que o que esse Deus exige também o preço é muito alto. Além de trazer grandes e graves consequências morais, traz consequências espirituais. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tem tantas outras questões que são ligadas ao amor, à riqueza, ao culto à riqueza. Sabe uma das coisas? A intranquilidade. As pessoas que vivem cultuando a riqueza, nunca elas estão tranquilas. Alguém já disse que o dinheiro pode comprar segurança, como compra. Muitos têm os seus carros blindados, muitos têm as suas casas em condomínios fortemente protegidos, mas não compra a paz dessas pessoas. A intranquilidade no coração. Outra questão que vem com o serviço a esse Deus é a frustração. Porque quantas pessoas estão vivendo frustradas porque correm tanto atrás e muitas não alcançam. Muitas não alcançam o seu objetivo, o seu sonho e assim por diante. A frustração. Quantas pessoas são pegas de surpresa com uma enfermidade? Diz, por quê? Senhor, por que eu fiquei doente? Com recursos. E buscam tantos recursos da medicina para se curarem. E acabam morrendo como aquele pobre na fila do SUS. Sabe por quê? Porque o dinheiro também pode até comprar remédio, mas não compra saúde. E muitos vivem frustrados com a sua própria vida por não conseguir usufruí-la como devia, tendo tanto dinheiro. Outra coisa é a desilusão também. As pessoas acreditam que possuindo, elas alcançarão paz, elas alcançarão conforto no seu coração e simplesmente não passa essa angústia. Não preenche esse vazio. Ela diz, o que acontece? Eu já juntei tudo e o que eu almejava, o que eu imaginava, mas eu continuo ainda vazio. E quantas dificuldades nós vemos em famílias com muito recurso, nos seus relacionamentos familiares, na criação dos seus filhos, brigas, divisões, inclusive brigas pelos próprios recursos que têm. Filhos matando pais para possuir a riqueza dos pais. Pais deserdando filhos para não deixar para os filhos a sua riqueza. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode até comprar uma casa, mas não compra um lar.
E o vazio espiritual? A insônia. Eu nunca vi, e possivelmente no nosso tempo não houve tempo, que a indústria farmacêutica produziu tanto calmante, tanto remédio para insônia. As pessoas têm vivido nessa situação, por tantas situações, por tantas dificuldades. E sabe, não importa se você tem um travesseiro da NASA, não importa se o seu colchão é de fibra de bambu, cheio de magnético ali para dar um sono melhor. Quem sabe até, quem tem mais dinheiro, comprar um que vem com massageador. Eu não sei, eu creio que a maioria de vocês, pelo menos os mais velhos, talvez tenham tido essa oportunidade. Mas eu já deitei numa cama de colchão de palha e de travesseiro de palha. Mas antigamente, na roça, eu creio que numa das roças do meu avô, uma casa muito simples, muito humilde, lá eles faziam, como se fosse um colchão, um pano costurado, enchia de palha e amassava bem e tal, e para a pessoa deitar. Você dormia com trilha sonora, fazia um barulho infeliz aquilo lá. E o travesseiro? Era bom que de vez em quando você dormia com cafuné, porque uma varinha da grama ficava coçando seu ouvido assim, tá? Mas como as pessoas dormiam bem, como as pessoas tinham uma noite de sono maravilhosa e acordavam às 5 horas da manhã, descansadíssimos. E hoje, se não for a base de calmantes, muitos não têm dormido. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode comprar um belo colchão, uma cama, mas não compra o sono. O culto à riqueza é uma grande ilusão. Riqueza sem Deus é a mais completa miséria. Guarde isso no seu coração. Riqueza sem Deus é a mais completa miséria que o ser humano pode viver. Infelizmente, muitas igrejas adeptas à teologia da prosperidade têm prestado mais culto à riqueza do que a Deus. Tem feito as pessoas cultuarem mais a riqueza do que o próprio Deus, esquecendo da palavra do Senhor. Agostinho, ele diz que toda a fartura que não seja o meu Deus, ela é pobreza. Não importa o que eu tenha, não importa quanto eu tenha, sem o meu Deus, ou Ele é tudo para mim e todo o resto é pobreza. Alguém já disse que o dinheiro é um ótimo servo. E olha, se você fizer do seu dinheiro servo, você vai aproveitá-lo tanto. E é exatamente isso que o autor de Eclesiastes vai dizer. Quão maravilhoso! Ou seja, no versículo 18, diz que eis que eu vi boa e bela coisa, comer e beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. O 19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O dinheiro é um ótimo servo, mas saiba também que ele é um péssimo senhor. Se você usá-lo como servo, se o dinheiro for o seu servo, não há algo melhor. Agora, se você deixá-lo ser seu senhor, você está perdido. Você está escravizado. A sua vida será uma miséria. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Meus amados irmãos, a riqueza do culto. Como é que você tem valorizado o culto ao Senhor, a sua vida diante do Senhor? Como é que você tem vindo à igreja?
Qual é o propósito da sua vinda à igreja? Como está o seu coração ao adentrar esse lugar? Qual é a sua intenção ao estar ao lado do seu irmão com o mesmo foco de olhar para Deus? É esse? Glória a Deus se for assim. Se não, peça misericórdia a Deus para que Ele coloque na sua mente e no seu coração o verdadeiro valor deste culto e do culto ao Senhor. A riqueza do culto e o culto à riqueza, como você tem lidado com o que Deus tem colocado nas suas mãos. Tem usado como servo para usufruir, para desfrutar de todas estas coisas que Deus deu? Diz o texto, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus para a sua vida, desfrute. Ou será que você não tem desfrutado, não consegue dormir porque você não sabe o que fazer com o que tem, ou como proteger isso? Tem vivido uma vida de angústia, de insatisfação, porque você tem buscado preencher as suas angústias e buscar paz em algo que não lhe dá, nesse Deus que não lhe dá? Será que Ele tem sido o Senhor da sua vida? Se está sendo, se o valor da sua vida tem sido restrito a adquirir riquezas, repense, porque Deus não te criou para isso. Não se preocupe com elas, Deus suprirá as suas necessidades. Como você encara, como você vê o segredo da sua vida? O versículo 20 diz que porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. É interessante quando o autor diz isso, porque as nossas vidas passam tão de repente. E se você perguntar como foi o seu ano passado, você já não lembra mais de nada do que aconteceu no ano passado, você não se esquece, e cada vez mais nós dizemos a vida está passando rapidamente, mas o autor de Eclesiastes ele diz o seguinte, sabe qual é o segredo da vida? É você entender que a vida passa rápido sim, mas se você viveu na presença do Senhor, você viveu com tanta alegria que ela passará mais rápido ainda. E que seja assim, que a nossa vida passe cada vez mais rápida e principalmente se ela for vivida na presença do Senhor, porque só assim, mais rápido, nós nos encontraremos com o Senhor. Amados irmãos, que a exortação da palavra do Senhor tenha chegado ao seu coração, que a instrução da palavra do Senhor seja aplicada na sua vida todos os dias, e que você possa valorizar de fato todas as vezes que você dizer, eu cultuarei ao Senhor. Eu tenho culto ao Senhor. Eu tenho vida de culto ao Senhor. Eu tenho uma igreja que presta um culto saudável ao Senhor, que prega a palavra fiel ao Senhor. Por que eu não vou? E que também você compreenda e não deixe jamais com que as riquezas sejam o Deus da sua vida. Use-a como servo, que é desta forma que Deus requer de cada um de vocês. Não deixe com que ela controle a sua vida, mas controle, seja você o Senhor daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E nós só assim seremos, se de fato nós administrarmos tudo o que temos, sob a ótica e sobre a orientação do Senhor de todas as coisas e do nosso Deus.